Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui professor Tibério Secondes para mais uma aula de língua portuguesa no melhor curso pré-vestibular da cidade e por que não dizer do Norte e Nordeste, curso professor Clemilson Autarquia. Tranquilo? Bom, queridos, nas últimas aulas nós temos discutido a respeito das classes de palavras, tranquilo? E hoje não será diferente. Nós precisaremos dar continuidade ao estudo dos pronomes para concluir essa classe, falando sobre duas categorias pronominais especiais: os pronomes indefinidos e também os pronomes relativos. Me dê mais do que a sua costumeira atenção para que essa aula possa ser proveitosa e instrutiva. Bom, em princípio nós vamos conceituar aqui os pronomes indefinidos. Professor Tibério, quem são os pronomes indefinidos? Bom, os pronomes indefinidos são palavras que se referem à terceira pessoa do discurso, dando a elas um sentido vago, impreciso, não pontual. E aí você me pergunta, professor Tibério, quem é mesmo a terceira pessoa do discurso? Aí nós vamos ter que lembrar. A primeira pessoa do discurso é aquele que fala, a segunda pessoa do discurso é aquela pessoa com quem se fala, e a terceira é o tópico ou pessoa sobre a qual se fala. E vai ser exatamente sobre essa terceira pessoa do discurso a quem o pronome indefinido vai fazer referência, a quem o pronome indefinido vai deveras reportar-se. Tranquilo? Vamos lá. Os pronomes indefinidos poderão distinguir-se uns dos outros ainda em subclassificações. Em princípio, nós vamos ter pronomes indefinidos substantivos e pronomes indefinidos adjetivos. O que é que vai ocasionar a distinção entre um e outro? O que é que vai caracterizar um pronome indefinido como substantivo e o que é que vai caracterizar um pronome indefinido como adjetivo? Bom, os pronomes indefinidos substantivos são aqueles que substituirão um substantivo, trocando de lugar com ele. Normalmente, os pronomes indefinidos substantivos, por exemplo, podem se comportar como sujeitos de uma oração. Nós podemos citar aqui como exemplos de pronomes indefinidos substantivos os seguintes: algo, alguém, fulano, cicrano, beltrano, ninguém, outrem. Diga-se de passagem, a pronúncia desse termo é outrem. Não vão por aí me dizer outrem, por favor, tá? Não passem essa vergonha. Afinal de contas, é um problema, é um desvio de prosódia que não coaduna com o aluno CPC. Tranquilo? Bom, já os pronomes indefinidos adjetivos são aqueles que, ao invés de substituir um substantivo, apenas o acompanham, né? Exemplos, os exemplos máximos, mais comuns, mais reiterados de pronomes indefinidos adjetivos são os pronomes indefinidos que quantificam os substantivos, sobretudo os pronomes certo e certa e os seus plurais, certos, certas, aparecem com muita frequência. Então, por exemplo, quando a pessoa diz, certas pessoas exercem várias profissões. Veja como o sujeito da oração, o núcleo do sujeito, quem é que exerce várias profissões? Pessoas. O substantivo nucleico é pessoas. Certas apenas acompanham o substantivo. E é por isso que esse pronome indefinido, nessa conjuntura, se comporta como um pronome indefinido adjetivo. Tranquilo? Bom, quanto à classificação morfológica, gramatical, porque essa primeira entre adjetivos e substantivos tem que ver com o comportamento, a conduta, mas a classificação mesmo mórfica, morfológica dos pronomes indefinidos vai os colocar em dois campos dicotômicos distintos. Nós teremos os pronomes indefinidos variáveis em oposição aos pronomes indefinidos invariáveis. Qual é a diferença principal entre uns e outros? Bom, em língua portuguesa, amados, o adjetivo variável normalmente diz respeito à possibilidade que as palavras têm de se flexionarem em gênero e número se forem nomes, em gênero e número se forem substantivos, pronomes, adjetivos, numerais, ou seja, nomes, e em modo, tempo, número e pessoa se forem verbos. Tranquilo? Então aqui nós temos os pronomes indefinidos
variáveis, que são aqueles que podem oscilar entre feminino e masculino, singular e plural. Aqui está o rol: algum, alguma, alguns, algumas, nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas. Interessante, inclusive, em relação ao emprego desse pronome indefinido aí, variável, nenhumas. Eu lembro de uma discussão emblemática que houve no Supremo Tribunal Federal entre o ministro Gilmar Mendes e o então presidente do Supremo, o ministro Joaquim Barbosa. Lá pelas tantas, eles tiveram um entreveiro, e nesse sururu na casa de Noca, nesse entreveiro que houve entre eles, o ministro Joaquim Barbosa apontou o dedo para o ministro Gilmar Mendes e disse: Vossa Excelência não tem condições nenhuma de me dar lição de moral. Veja, o pronome nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas é um pronome variável. Desta feita, o ministro deveria ter dito: Vossa Excelência não tem condições nenhumas de me dar lição de moral. É verdade que, em princípio, talvez pareça esquisito escutar o pronome nenhuma dessa forma no plural, mas se ele quisesse harmonizar as estruturas nominais do enunciado que ele utilizou, ele precisaria, portanto, pluralizar o pronome indefinido nenhuma, colocando-o na forma nenhumas. Tranquilo? Temos ainda como pronomes indefinidos variáveis: todo, toda, todos, todas, muito, muita, muitos, muitas, pouco, pouca, poucos, poucas, vário, vária, vários, várias. Também é bastante incomum a gente ver o pronome indefinido vária no singular, né? E vário também é muito mais comum no plural, né? Tanto, tanta, tantos, tantas, outro, outra, outros, outras, quanto, quanta, quantos, quantas. Então aí são os pronomes indefinidos variáveis, né? Que se flexionam em gênero e número. Há que se mencionar ainda os pronomes indefinidos variáveis que oscilarão apenas em número. É o caso do pronome indefinido qualquer e o seu plural quaisquer. Tranquilo? Já os pronomes indefinidos invariáveis são alguém, ninguém, outrem, tudo, nada, algo, cada. Esses pronomes indefinidos nunca poderão ir para o plural e, é óbvio, também não poderão se flexionar para o feminino. É claro que dentro dos textos algumas outras palavras podem assumir essa função pronominal. Por exemplo, na célebre frase cristã de Marcos, onde Cristo diz que todo o cristão deve amar ao próximo como a si mesmo, esse termo, o próximo, ele, embora não pertença aqui ao rol dos pronomes indefinidos, ele se comporta como tal, né? Uma vez que pode fazer referência a qualquer pessoa de maneira indistinta ou de maneira não específica. Tranquilo? Bom, os pronomes indefinidos, em algumas situações, foram utilizados por escritores de maneira genial, né, dando uma conotação especial a certos textos. E eu não poderia deixar de ler com vocês aqui esse texto do Arnaldo Jabor, que é um texto belíssimo, onde se utiliza um pronome indefinido para poder construir, alicerçar os sentidos do texto. O texto diz assim, ó: Esse texto é sobre ninguém. Meu avô não foi ninguém. Em princípio, ao ler esses dois primeiros enunciados, a gente tem a impressão de que ele vai falar do avô dele de uma maneira depreciativa, né? De uma maneira a rebaixar a figura do avô. No entanto, que grande homem ele foi para mim. Meu pai era severo e triste. Mal o via. Chegava de aviões de guerra e nem me olhava. Meu avô, não. Me pegava pela mão e me levava para o jockey para ver os cavalinhos. Foi uma figura masculina carinhosa em minha vida. Meu avô adorava a vida e sempre usava o adjetivo esplêndido, tão lindo e estrelado. A laranja chupada na feira estava esplêndida. A jabuticaba, a manga carlotinha, tudo para ele era esplêndido. Pobrezinho, ele que nunca viu nada. Sua única viagem foi de trem a Curitiba, de onde trouxe mudas de pinheiro, obviamente esplêndidas. A última frase do texto é belíssima e diz: Meu avô não era ninguém, mas nunca houve ninguém como ele. Veja que genial. Meu avô era ninguém, mas nunca houve ninguém como ele. Veja como a conotação do pronome indefinido ninguém, ele assumiu
um ar totalmente aí de exaltação, né? De valorização. Esse texto é um texto, não sei para vocês, mas para mim é um texto muito emocionante, porque é um texto que demonstra um sentimento fidedigno de amor de um neto pela figura de seu avô, né? Talvez a maioria de nós aqui tenha uma relação difícil com o pai, e aí talvez nos sintamos identificados aqui com aquilo que ele colocou no texto, né? O pai é um homem sisudo, militar, né, de tez dura. O avô não, um homem carinhoso, dedicado, apaixonado pela vida e via a beleza e o prazer nas coisas simples, né? Deus me permita um dia ter a oportunidade de ser avô e poder ser uma figura paternal masculina tão fundamental na vida dos meus netos e também dos meus filhos, por que não, né? Então veja como a genialidade desse texto do Arnaldo Jabor gira em torno da atribuição de conotações distintas ao pronome ninguém. Meu avô era ninguém, mas nunca houve, nem haverá novamente, ninguém como ele. Então veja, o ninguém assume conotações distintas nas duas frases, né? Na primeira, cunho depreciativo. Na segunda, de exaltação, de reverberação. Tranquilo? Bom, saindo dos pronomes indefinidos, uma outra categoria pronominal a qual a gente vai precisar dar atenção aqui é a dos pronomes relativos. Conceitue para nós, professor, por favor, o que sejam os pronomes relativos. Bom, pronome relativo, por conceito, é aquele que, normalmente, refere-se a um termo anterior. Esse termo anterior, via de regra, é um substantivo ou um outro pronome, tá? E aí, esse pronome relativo vai substituir esse termo antecedente para que não seja necessário que a ideia se torne repetitiva, se torne demasiado reiterada, né? Então, o uso dos pronomes relativos serve para que nós tornemos as sentenças menos complexas, mais concisas, mais claras e fáceis de se compreender. Tranquilo? O pronome relativo, via de regra, é o elo que conecta uma oração a uma outra oração, sendo essa segunda oração uma oração de natureza restritiva ou explicativa. Tranquilo? Então o pronome relativo vai conectar um termo antecedente a uma oração, e essa oração que se inicia no pronome relativo, das duas uma, ou terá conotação explicativa ou terá conotação restritiva. Tranquilo? Bom, os pronomes relativos também serão divididos em pronomes relativos variáveis e pronomes relativos invariáveis. Acompanhe. Os pronomes relativos variáveis, obviamente, são aqueles que também são passíveis de sofrer flexões de gênero e número. Então veja aqui, nós temos os pronomes relativos variáveis, ó. O qual, os quais, a qual, as quais, cujo, cujos, cuja, cujas, quanto, quantos, não temos aí a versão feminino singular, mas temos o plural, quantas, né? Não temos o quanta enquanto pronome relativo. E temos, obviamente, os pronomes relativos invariáveis, que, quem e onde. Os três pronomes são invariáveis porque não vão nem para o feminino, nem tampouco para o plural. Bom, alguns desses pronomes relativos podem ocasionar algum tipo de dúvida ou dificuldade quanto ao seu emprego ou uso. Eu escolhi dois deles para mencionarmos aqui. O primeiro em torno do qual nós vamos nos concentrar é o pronome cujo. Inclusive esse pronome, pessoal, se você tiver dificuldade de utilizá-lo, evite-o na redação. Mas, se você gosta do pronome e acha que ele é uma alternativa interessante como conectivo, como elo, que dá um ar de polidez para o seu texto, então preste atenção em como você deve empregá-lo corretamente. Primeiro, o pronome cujo ele deve ser empregado para denotar sentido de posse. Só que o emprego de um pronome relativo cujo vai depender da presença de dois termos. Um termo antecedente e um termo subsequente ou consequente. Consequente aqui, leia-se como aquele que vem depois, tá? Aquele que aparece de maneira consecutiva, após o primeiro. E aí o que acontece? Dentro dessa relação entre esses dois termos, o termo antecedente e o termo consequente, o cujo vai ficar bem no meio, bem no interstício entre esses dois termos, antecedente e consequente,
estabelecendo a ideia de posse, a qual vai reverberar o seguinte: o termo antecedente é o dono, o possuidor, o proprietário do termo consequente. Então vamos lá, vamos devagar. Precisaremos ter dois termos, sendo que um desses termos é o termo antecedente, o posterior, obviamente, o consequente, o cujo vai ficar no meio desses dois termos para dar uma ideia de posse do termo consequente. O termo antecedente vai ser o possuidor, o proprietário, o dono do termo subsequente. Veja aqui nos exemplos, ó. Este é o escritor cujo livro é muito lido. Perceba, escritor é o nosso termo antecedente e livro é o nosso termo consequente, ou seja, dois substantivos. Perceba como o substantivo escritor é o possuidor, é o dono, é o proprietário do termo consequente. Então, via de regra, o cujo será empregado para estabelecer uma conotação de posse em que o termo antecedente é dono, proprietário, possuidor do termo consequente. Um outro detalhe: não se deve empregar artigo as, o, a, o, as, os, para concordar, é claro, com o número e o gênero aí do pronome cujo, após o pronome cujo. Como assim, professor? O que eu estou dizendo aqui de maneira bem simples é que seria inapropriado que você colocasse: este é o escritor cujo o livro é muito lido. Não. Se você usa cujo, né, descarta-se a necessidade do artigo antes do substantivo. Tranquilo? Veja no exemplo 2. Aquela é a dona da loja cujas vendas dispararam no último trimestre. Perceba de novo, ó, a relação do termo antecedente, sendo ele o possuidor, o proprietário, o donatário do termo consequente. Ó, a dona da loja, no caso substantivo aqui, o pronome de tratamento dona, que vai ter conotação e função substantiva, é a possuidora, a proprietária das vendas. Então veja, ó, a dona da loja possui as vendas, é ela a proprietária das vendas. Então o pronome cujas está aí exercendo uma conotação de posse do termo subsequente, que é uma propriedade do termo antecedente. O termo antecedente possui o termo consequente. Se você tiver dificuldade para usar isso, não utilize. O ex-ministro, cujo testemunho poderá ser decisivo para a história recente da política nacional, depois durante 8 horas no último final de semana. Ó, termo antecedente, ex-ministro. Termo consequente, o depoimento. Então, indicando a relação de posse. Quem é o possuidor, o proprietário do depoimento? O donatário? O ex-ministro. Então, ó, o ex-ministro cujo depoimento. Então, notem que nós vamos ter aí um termo antecedente sucedido por um termo consequente, sendo o termo antecedente o possuidor do termo consequente. Não esqueçam isso. Se forem utilizar o cujo, tomem esse cuidado. Bom, o emprego ainda do relativo onde, que é um outro pronome relativo que costuma aparecer muito nos textos de vocês. Amados, entendam, o onde ele é um pronome relativo com conotação locativa. O que significa isso, professor Tibério? Significa que o pronome relativo onde ele vai indicar circunstâncias de lugar. Tranquilo? É importante dizer também que o pronome relativo onde pode sofrer uma pequena mutação para aonde. E como é que vai funcionar a regra de uso? Ó, se você estiver utilizando um verbo indicativo de ação, de movimento, você pode usar o aonde. Como exemplo, professor, aonde você vai? Tranquilo? Para aonde você se escolhe. Agora, se eu for perguntar, por exemplo, desculpa a gagueira aí, um verbo indicativo de estaticidade, de inércia, aí eu uso onde, ó. Onde você mora ou aonde você mora? Lá na canção do Cidade Negra ele diz aonde você mora, mas não devia. O ideal é onde você mora. Por quê, professor Tibério? Porque morar é um verbo indicativo de inércia, não indica movimento. Então os verbos que poderão estar associados ao aonde são verbos que indicam movimento: ir, chegar,
vir e assim sucessivamente. A maioria dos demais que indicam inércia, né, a ausência de mobilidade, dever-se-ão empregar associados ao pronome onde. Tranquilo? Ainda em relação ao cujo, tenho aqui esse pequeno texto que nos ajuda a refletir sobre o emprego desse pronome, tá? Associando também à evolução da língua e ao progresso nos mais diferentes tipos de falares. O título do texto é Cadê o dito cujo? É interessante que essa expressão, dito cujo, é uma expressão que a gente utiliza quando a gente quer indeterminar uma pessoa, né? Então, por exemplo, se eu estou aqui conversando com o Augusto a respeito de alguém da sala, mas nós não queremos que as pessoas em nosso redor saibam de quem nós estamos falando, que a fofoca boa é essa, quando a pessoa de quem a gente está falando não sabe que a gente está falando dela, aí eu chego para o Augusto e digo assim, ó, e aí, Augusto, ficou sabendo a nova do dito cujo? Aí o Augusto saca quem é de quem eu estou falando, diz, sei não, Tibério, me conta aí. Eu chego rasgando, que eu não sou nem baú, né? Então aí, ó, normalmente a gente usa esse termo dito cujo para indeterminar um sujeito, né? Para tornar aí desconhecida a identidade de uma figura, né? Mas veja aqui como é que o texto do Sérgio Nogueira Duarte Silva abrange essa temática. Muita gente quer saber onde está o dito cujo. Caro leitor, não se assuste nem fique imaginando coisas. A verdade é que recebi dezenas de mensagens querendo notícias do pronome relativo cujo. Tenho um colega que costuma dizer que o pronome cujo é um ser semi-morto. Segundo ele, só existe na língua escrita. Todos entendem o sentido de uma frase em que apareça o pronome cujo, mas ninguém se lembra dele na hora de falar. Isso se comprova na fala do brasileiro. Observe a si mesmo e depois me diga se não é verdade. Você falaria, por exemplo, no seu dia a dia uma frase do tipo: estava falando com um vizinho cujo filho foi contratado pelo Flamengo. Veja aí, ó, um uso onde você tem o termo antecedente, o vizinho, que é o pai do filho, né? Ou seja, uma relação de, se não de posse, mas é claro, de parentesco, do termo antecedente como sendo o donatário, o responsável pelo termo consequente, né? Acredito que todos entenderiam a frase, mas que dificilmente seria usada na fala coloquial. Na verdade, a presença do pronome cujo caracteriza o uso formal de língua portuguesa. Praticamente só é utilizado na língua escrita. O curioso, entretanto, é que todos ou quase todos entenderiam a frase, ou seja, que eu estava falando com o vizinho e que o Flamengo contratou o filho desse vizinho. Lá no início da nossa aula eu disse que o pronome relativo serve para tornar os enunciados mais enxutos, né? Não repetitivos. Veja, ó, o pronome relativo, uma vez que ele conecta o termo antecedente a uma frase posterior, restritiva ou explicativa, evita que nós precisemos dizer, ó, o vizinho que o Flamengo contratou o filho desse vizinho. Veja como fica repetitiva a oração. Então a gente diz, ó, o vizinho cujo filho foi contratado pelo Flamengo. Ó, fica muito mais enxuta, muito mais concisa. Então, chegamos aqui ao final das nossas ponderações e observações relacionadas aos pronomes indefinidos e também aos pronomes relativos. No entanto, para a gente fazer aqui uma questão na nossa aula, a respeito do conteúdo geral de pronomes, podendo abranger esta aula e a aula passada, eu coloquei aqui o seguinte, ó. Coloquei em Marcos, capítulo 12, versículo 30 e 31, como uma maneira também de nos chamar a atenção para a necessidade de nós buscarmos aí, então, melhorar como pessoas e demonstrarmos mais fraternidade, mais amor às pessoas, sobretudo num momento tão difícil, complexo como esse que a gente está vivendo. O texto diz: deves, pois, amar ao Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Veja aí o termo o próximo, né, com a conotação indefinida, empregado semelhantemente ao que seria caso fosse um pronome indefinido, né? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é para o uso dos pronomes este e estes, né, ambos em negrito. Notem como esses dois pronomes fazem referência a termos que já foram mencionados na cadeia enunciativa. Ó. Nós temos aqui, ó,
O primeiro este, faz referência ao primeiro mandamento. E o segundo, o último termo estes, faz referência ao primeiro e ao segundo mandamento já mencionados. Lembrem-se da que a gente falou lá na aula de cadeias de referenciação. Nós dissemos que os pronomes este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo, podem exercer funções de substituição de substantivos dentro da cadeia enunciativa. Se essa substituição corresponder a uma antecipação, catafórica. Se uma retomada, anafórica. Vamos averiguar o que o enunciador quer saber de nós, o que o comando da questão quer saber de nós. Vamos lá. Sobre o emprego dos pronomes em negrito no texto, quanto às cadeias de referenciação, infere-se que estão a. Corretamente em posição anafórica, pois esse papel é papel típico dos pronomes demonstrativos de segunda pessoa. B. Atipicamente empregados em posição catafórica, uma vez que esses pronomes são tipicamente de retomada. C. Tipicamente empregados em posição anafórica, podendo ainda ser substituídos pelos pronomes de terceira pessoa, esse e esses. D. Atipicamente em função anafórica, posto que, para o contexto, o ideal seria o emprego dos pronomes demonstrativos de segunda pessoa. E E. Incorretamente empregados em posição de retomada, já que essa função é majoritariamente exercida por demonstrativos de terceira pessoa. E aí, meus bem-aventurados? Qual dessas alternativas os senhores marcariam? Hora dessa, o Augusto está coçando o queixo. O Jairo, o futuro doutor do amor, o doutor do coração, hora dessa já deve ter respondido e respondido corretamente. Ou será que foi meu amigo Arthur Bombado? Ele mesmo, o homem do braço de ferro. O homem parece que está comendo pedra. O bíceps do homem chega a estar durão. Responda essa, Arthur Norberto. Responda, senhor. E aí? O que meus queridos acham? Estamos diante de pronomes corretamente empregados, tipicamente respeitando a sua função típica ou não? Bom, o gabarito para essa questão, pessoal, é a alternativa D. Atipicamente empregados em função anafórica, posto que para o contexto o ideal seria o emprego dos pronomes demonstrativos de segunda pessoa. Professor, não entendi por quê. Eu explico. Veja bem, nós aprendemos lá na aula de emprego dos pronomes demonstrativos para as cadeias de referenciação que os pronomes demonstrativos podem ser de primeira, segunda e terceira pessoa. Os de primeira, este, esta, isto, são pronomes de antecipação, tipicamente catafóricos. Catáfora, antecipação. Então, este, esta, isto e os seus plurais, estes e estas, são tipicamente catafóricos. Os de segunda pessoa, esse, essa, isso e os plurais, esses e essas, são tipicamente anafóricos, ou seja, de retomada. E os pronomes aquele, aquela, aquilo, de terceira pessoa e os seus plurais, aqueles e aquelas, também costumam retomar termos e não antecipá-los. Veja como, neste caso, tanto este quanto estes está se referindo a um substantivo ou substantivos anteriormente mencionados. Ou seja, estão se comportando como pronomes de retomada, que não é uma função que esses pronomes exerçam de maneira típica. Tranquilo? Por isso aqui, o nosso gabarito aqui é a alternativa D. Os pronomes típicos para aquela função, ali para aquele comportamento, seriam os pronomes esse e esses. Pronomes de segunda pessoa, demonstrativos de segunda pessoa, que têm o papel tradicional, prototípico de comportarem-se como elementos anafóricos, elementos de retomada. Bom, chegamos aqui ao término de mais uma aula de língua portuguesa. Mais uma vez foi um prazer para mim estar com vocês. Peço aos senhores encarecidamente que façam um simuladinho, que respondam também as listas que eu estou mandando. A procura aí nos períodos de do plantão Tira Dúvidas para a língua portuguesa tem sido baixa. Eu espero que seja porque o rendimento de vocês está bom, tá? Porque afinal de contas a linguagem pode ser um fator de diferenciação. A pior média dos alunos do Enem tem sido em linguagens. Então, se você não trabalhar para dirimir suas limitações, fica difícil. Eu fico à disposição sempre que vocês precisarem. Deixo a todos um grande abraço e até a próxima semana, quando falaremos sobre uma outra classe de palavra, para ser mais específico, sobre os verbos. Valeu!